São 11h12, hoje nós vamos testar algum princípio de homilética. Repete comigo, Deus tem muito mais. Está preparado? Aperta o cinto aí, vamos lá. Romanos capítulo 5, versículos de 8 a 21, diz assim: mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais, diga, agora sendo justificados pelo seu sangue, seremos por eles salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, diga, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito, como ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais, diga, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, qual o nome dele? Foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação, que nos dá a vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para que a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Diz amém. O que eu estou lhe dizendo é que Deus é um Deus de muito mais. Deus não é um Deus de muito menos. Ele é um Deus de muito mais. Ele quer o melhor para você, para a sua família, para a sua casa. E o que Ele espera de volta? Apenas que você creia nisso. Ele não espera nem que você faça nada, mas Ele espera que você creia. Mas aquele que crê sempre vai fazer alguma coisa por gratidão a Deus. Diga gratidão. Então o nosso Deus é o mesmo Deus que alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixinhos, e muito mais, sobraram 12 cestos cheios de pães e de peixes. Ele é o mesmo Deus que fez uma pescaria que não existia se transformar numa pesca tão maravilhosa que encheu e quase afundou 2 barcos. Ele é o mesmo Deus que nos dá o cálice, mas não um cálice vazio, um cálice que transborda. Diga amém. Ele é o Deus da boa medida, e a boa medida ela é recalcada, sacudida e transbordante. Ele é o Deus que nos dá muito mais do que tudo quanto nós podemos pensar e imaginar, e não nos responde somente naquilo que nós pedimos, mas Ele excede, diga assim, Ele excede muito mais. Então vire para quem está ao seu lado e diga, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você, e quanto mais nós conhecemos a Deus, tanto mais nós tomamos posse, nos apropriamos das suas promessas. Então o Senhor nos abençoa com uma inundação, diga inundação, uma inundação, mas o problema é que às vezes a inundação vem, mas o nosso canal, diga a fé é o canal que liga a inundação até a nossa vida. Ele é pequeno e ele é estreito. Então vire para quem está ao seu lado, diga assim, alargue a sua fé, o seu canal, e receba muito mais, porque o muito mais está aí, irmão.
A questão é que nós não estamos recebendo porque não estamos agindo da mesma ou da melhor maneira. Deus tem muito mais para cada um de nós. Libere, portanto, esse canal. Então, entre os muito mais desse texto, e são 5, diga 5. 5 é o número da graça. 5 é o número da graça. E existem 5 muito mais de Deus em Romanos capítulo 5. O primeiro deles está no versículo 8 e no versículo 9. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, me ajuda, irmão, está gravando, para sair a sua voz bonita lá nesse vídeo. Logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se Deus já mostra o seu amor para conosco quando Cristo morreu, quando você era um pecador e não era nem filho, logo agora muito mais, porque agora você é justificado, e o amor de Deus sobre você, ele é abundante. Vire para quem está ao seu lado e diga: Deus te ama muito. Deus te ama muito. Diz isso para 3 pessoas: Deus te ama muito. Ele te amou quando você ainda era um pecador. Então Deus demonstrou isso. Em Cristo Jesus você recebeu mais do que o perdão dos pecados. Você é justificado. Não é simplesmente perdão do seu pecado, olha para mim. É justificação da parte de Deus. E você não foi justificado por causa das suas boas obras, por causa daquilo que você faz ou deixa de fazer, mas você é justificado pelo sangue de Jesus. Repete comigo: eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Então, muito mais agora, diga assim: eu sou salvo da ira de Deus. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: Deus não está zangado, não está irado com você. Esse texto é maravilhoso, irmãos. É isso que vai nos livrar da grande, terrível tribulação que vai chegar sobre essa terra. Nunca mais Deus vai ficar irado com o filho seu. Você já foi salvo da ira, e o dia da ira não vai vir sobre você. Diz amém. Então a primeira coisa que a gente precisa entender nessa questão de muito mais amor é que nós não fomos salvos do inferno do diabo. Tem gente que acha: eu estou livre do inferno. Não, eu não vou. Não. Você está livre da ira de Deus. Porque quem manda alguém para o inferno, em última análise, é o próprio Deus. Se a pessoa não cumprir um único requisito, que é crer em Jesus como seu Salvador. A ira de Deus está sobre toda a humanidade, e um dia ela vai ser derramada sobre essa terra. Mas aqueles que estão em Cristo não provarão dessa ira. Diga: esse sou eu. Vire para quem está ao seu lado e diga assim: você foi salvo de Deus. E o diabo não é nada. Ele não é nada, aprenda isso. O lugar dele é debaixo do seu pé. Ele é superestimado. E tudo que ele faz é através do engano e da mentira. Se você não acreditar na mentira dele, acreditar na palavra, você será mais do que vencedor. Diz amém? A outra coisa é que Deus, já falei, nunca mais vai poder ficar irado com você. Sabe, Deus é mais glorificado na obra da redenção do que na obra da criação. Na criação Deus descansou, mas depois ele teve que voltar a trabalhar novamente. Por quê? Porque o homem pecou, ele precisava resolver o problema do pecado do homem. Mas hoje, diga hoje, com a obra de Cristo na cruz, nós estamos numa posição muito melhor do que aquela que Adão esteve antes de pecar. E o próprio Deus já pôde descansar, porque a obra de Jesus já foi. Vamos tentar de novo. Hoje o próprio Deus já pôde descansar. Definitivamente, porque a obra de Jesus já foi consumada. Consumada, fala, consumada. Não tomou café da manhã, diga de novo, consumada. Nós estamos assentados com Cristo, baseado nessa premissa da obra consumada. Nós temos a vida de Deus dentro de nós, a vida de Deus está dentro de você. E essa vida, qual vida? A vida de Deus, ela não pode mais morrer. Então vire para quem está ao seu lado e diga: você
não vai morrer mais. É lógico que eu estou falando da morte espiritual. Você não pode morrer, porque a vida de Deus que foi colocada dentro de você, ela não morre. Logo, você também não morre. Deus não apenas foi restituído, nós estamos aqui no ano da restituição. Ele não foi restituído simplesmente porque Adão, ele recebeu de volta aquilo que Adão perdeu, mas ele recebeu por Jesus muito mais. Agora ele é pai de uma grande família de redimidos. Diga, eu faço parte disso. Um segundo muito mais é muito mais reconciliação. Vamos juntos? Romanos 5,10, então diz assim: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, diga, gente, me ajuda, para de conversar com o outro que está do lado e olhar o celular, mas, porque nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Nós somos salvos pela vida de Deus que habita em nós todos os dias. Diga, todos os dias. Todos os dias nós somos salvos pela sua vida, que é realmente, aliás, que é residente, que mora e que habita dentro de cada um de nós. Então essa vida dentro de nós, ela é indestrutível, imortal e eterna, porque a vida com a qual o próprio Deus vive. Diga, muito mais, desproporcional. Repete essa palavra grande, não vou falar palavrão. A graça, ela é isso, é desproporcional. E nós recebemos muito mais, diga, muito mais, do que tudo aquilo que havia sido perdido. A restituição de Deus sobre a sua vida é muito mais do que tudo aquilo que você perdeu no passado. Eu queria dar uma voltinha, pastor Isaías. Isso pode custar alguns minutos aqui. Porque crentes que são criados na igreja, Léo, diferente daqueles que se converteram depois, às vezes eles se acham justos, porque nunca fumaram, nunca beberam, nunca fizeram isso, aquilo outro, e baseiam-se muito na sua própria justiça. Mas essa justiça, ela simplesmente não existe. Não existe essa justiça, a lei derrota essa justiça. Enquanto aqueles que viveram no mundo, eles têm uma consciência muito maior do pecado e da desgraça que eles participaram, e dependem muito mais de Deus para poder continuar e manter a sua vida. Mas eu quero dizer que tanto em um, diga, tanto em um, quanto no outro, o que lhes garante é a vida de Deus na vida deles. Sabe, existe uma unção, existe o próprio Espírito de Deus dentro de você. E é isso que mantém essa reconciliação. Diga, reconciliação. Reconciliação, glória a Deus. Quando nós ainda nos éramos pecadores, nós fomos reconciliados. Não é Deus que foi reconciliado conosco, é nós que fomos reconciliados com Ele. Diz amém? O terceiro muito mais é muito mais poder. Diga, poder. Poder para quê? Para fazer milagre? Não, irmão, poder para vencer o pecado. Vire para quem está ao seu lado e diga logo para ele assim: o poder é para vencer o pecado. Romanos 5,15 diz: todavia não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, e muitos aqui significa todos, muito mais, diga, a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Diga, muitos. Então, pela ofensa de um só homem, todos pecaram. Por causa de Adão, todos pecaram, e juntamente com o pecado veio a morte. E essa morte chegou a todas as pessoas, mas muito mais é o poder da graça de Deus, muito maior é o poder da graça de Deus do que o poder do pecado, porque o poder da graça de Deus, ele cobre a multidão de pecados. Diz amém? Diz amém. Muita gente gosta de dizer que a graça é licenciosa, é permissiva, porque a graça pode tudo, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Irmão, você pode fazer o que você quiser, eu digo isso aqui o tempo todo, mas o que nós precisamos compreender e entender definitivamente é que nós agimos agora como filhos amados do Pai. E o filho, ele pode fazer o que ele quiser e não vai deixar de ser filho, mas se ele é um bom filho, ele vai sempre procurar agir de acordo com o coração do seu pai. Isso é graça. Diz amém? Romanos 6,14, então diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós, olha aí, pois não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça.
Se antes você era escravo do pecado, hoje não é mais. Por quê? Porque o poder da graça de Jesus é muito maior, diga muito maior, diga muito mais do que o poder do pecado. E por que as pessoas continuam vivendo no pecado? Porque elas continuam vivendo na sua própria força. Elas querem vencer o pecado baseado, às vezes, em ritos religiosos. Então, e é comum, a gente aconselha isso, o indivíduo está no buraco. Eu faço isso muitas vezes. Você precisa estar na célula todo dia, você precisa estar na comunhão dos irmãos todo dia. Mas o que vai fazer a pessoa ser livre do pecado não é estar na célula ou na comunhão dos irmãos, mas estar na célula e na comunhão dos irmãos é um facilitador para a palavra de Deus poder entrar no coração dela e ela compreender que a graça de Jesus é muito maior do que o pecado dela. Diz amém? Consegue entender? Não é o simples fato de estar presente aqui, mas é o fato de que quando você está presente aqui, você consegue ouvir isso. E a fé, ela vem da pregação da palavra. E aí você consegue compreender que mesmo no seu estado de pecado, a graça de Deus é muito maior e é muito mais do que o seu pecado. Então logo, eu não sou escravo do pecado. E eu vou repetir, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim debaixo da graça. A graça não é um habeas corpus que lhe permite fazer ou pecar, mas ela é o poder de Deus para você não pecar mais. O quarto muito mais é muito mais vida. Repete comigo. Muito mais vida. Romanos 5,17, portanto, diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais, diga, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, pela ofensa de um homem, o pecado entrou. Por causa de Adão, a morte reinou sobre todos os homens, mas também, a partir de um único homem, reinou a vida e a salvação, e esse é Jesus Cristo. Diga, a vida é maior do que a morte. Então, essa vida, ela vem como um dom, é o dom da justiça, diga dom. Dom é presente, diga presente. Então, a palavra de Deus diz claramente que a justiça é um dom. Vamos repetir isso? A justiça é um dom. De novo? Então não tem nada a ver com o nosso bom comportamento. É algo que recebemos de graça por meio de Cristo. Você é justo não por aquilo que você faz de justiça, mas você é justo porque Cristo o declarou justo. Isso é um dom que vem pela fé. Mas se você é justo, por acaso você vai continuar vivendo na injustiça? Esse é o poder da graça de Deus para mudar a sua vida. Diz amém? Mas o que acontece é que, infelizmente, há muitos crentes que vivem em depressão, em angústia, opressão maligna, sem alívio, sem descanso, porque em vez de receberem a abundância da graça, quando falham, quando erram, quando pecam, em vez de ter neles o dom da justiça, eles tentam, por meio do seu esforço próprio, merecer a bênção de Deus. E quanto mais agem assim, mais sofrem debaixo da condenação do diabo. É igual areia movediça, irmão. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. Quanto mais você pede socorro, mais o Senhor vai estender a mão para você e vai te tirar daquele buraco. Então diga assim comigo: reinar em vida é superar em Cristo todo e qualquer pecado. Então quando você errar, e vai errar, não tente merecer a justiça de Deus. Corra para Deus e busque em Cristo a sua justificação, porque essa você já tem. Você recebeu ela como um presente da parte de Deus. E justificação no grego significa ser livre de toda a culpa. Diga, eu sou livre de toda a culpa. Quando você vive debaixo da premissa da lei, da religiosidade, do que você precisa fazer de bom, você fica sempre debaixo de culpa e de condenação. Mas quando você vive debaixo de um pilar que se chama justiça de Deus pela fé, você sabe que é justificado. E mesmo quando errar, Deus já justificou você e Ele não vai ficar mais irado com você de jeito nenhum. Então, para reinar em vida, nós precisamos crer, diga crer, que fomos livres de toda a culpa e agora somos justos diante de Deus. Diga, eu sou justo. Volto a dizer, a justiça é um dom, mas alguns crentes, quando pecam, presumem que precisam de 3 dias,
de uma semana ou de meses para poder voltar a ter paz com Deus. Essa é uma forma sutil de justiça própria. Me lembro do antigo endereço que o indivíduo, o casal, namorado, ele transava e devia transar muitas vezes. E eu não estou dizendo aqui que você está livre para fazer o que você quiser sexualmente. Aliás, deixa eu voltar uma palavra. Os casados estão beijando pouco e os solteiros estão beijando demais. Então, preste atenção. E o casal, ele... cara de pau vai dizer para o pastor assim: puxa, foi a primeira vez e ela engravidou. Mentiroso. Foi a enésima vez e ela engravidou. Aí levava para a assembleia e o indivíduo era excluído da igreja. Aí era excluído da igreja numa assembleia, e na assembleia do mês seguinte ele era aceito de volta. Como se 30 dias entre uma assembleia e outra pudesse perdoar o pecado de alguém e atenuar a culpa. A culpa não é atenuada pela disciplina. A culpa, ela é paga e não é atenuada. Ela é paga pelo sangue de Jesus na cruz. Então não adianta você pecar e achar assim: eu vou ficar sem orar durante 2 ou 3 dias, sabe? Porque eu estou com vergonha de falar com Deus. Quando você peca, você corre para Deus imediatamente, na mesma hora, porque você já é justificado. Ele não vai te amar menos por causa disso. O que Ele quer é que você seja reconciliado com Ele o mais rápido possível. Vire para quem está ao seu lado, diga: o mais rápido possível. Não é o tempo, irmão. Quanto menos tempo você demora, brigou, teve uma grande briga no trânsito, em casa com a mulher, a panela voou para tudo quanto é lado. Quanto mais rápido você buscar a reconciliação com Jesus, porque na verdade você já é reconciliado. Isso é só para satisfazer a sua alma. Reconhece o seu pecado, diz perdão. E Jesus disse: vem para cá, meu filho. E depois você vai resolver a consequência. Qual é a consequência? É o problema que tu criou com a tua mulher, com a sua mulher criou com você. Isso é consequência. Mas perdoe também. Essa é a justificação. Você é liberto. A vida é maior do que a morte. Diz amém? Amém. Sabe, o dia da falha, o dia da queda, é o dia que você tem a maior oportunidade de reinar em vida. Ao invés de ficar para baixo, chateado, aborrecido, triste, culpando-se a si mesmo, porque a sua consciência faz isso. Reine em vida sobre isso, buscando a Deus na mesma hora. Diga: mesma hora. Mesma hora, não estou falando dentro daqueles 60 minutos depois, não. É no mesmo momento, no mesmo instante. Busque a Deus e reine em vida. Vire para quem está ao seu lado e diga: busque a Deus e reine em vida. Tem alguém aqui? Pergunta para quem está do seu lado: você está aqui? Meu Deus. Busque a Deus e reine em vida. A justiça é um dom, irmão, é um presente de Deus. Não é algo que você vai merecer ou deixar de merecer. Você não merece, mas Ele deu para você mesmo assim. Diz amém? Rejeitar um presente de Deus é uma ofensa contra Deus. Então aceite a justiça de Deus sobre a sua vida. Sabe, existe um ensino comum por aí que diz que parte é de Deus e parte é do homem. Se você quer partir disso, isso é um ensino religioso. A parte de Deus é fazer tudo. Qual é a parte de Deus? E Ele já fez. E qual é a parte do homem? Diga assim: receber o que Deus fez por mim. Receba, é um presente. Tem gente que tem tanta dificuldade de receber presente. Recebe, é de graça. Essa é a graça de Deus, que não olha para aquilo que você era, mas olha para aquilo que você é. Diga assim: eu estou em Cristo. Então eu vou lhe dizer algo. A quinta e última expressão, muito mais, diz assim: muito mais graça. Muito mais graça. Então esse é o quinto e último muito mais de Romanos capítulo 5. Então Romanos 5:20 na NTLH diz assim: a lei veio para aumentar o mal, mas onde aumentou o pecado, a graça de Deus aumentou muito mais ainda. Diga: muito mais. Aonde havia pecado, existe um poder muito maior da graça de Deus abundando e transbordando, e esse é o quinto e último muito mais desse capítulo. E é exatamente isso que Paulo está dizendo: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus superabunda aonde existe o pecado. O que a lei faz? A religião expõe, e os legalistas ficam sempre acusando. Não olhe para o lado, por favor.
Porque eu vou dizer uma coisa que eu sei que não acontece aqui, mas eu não quero correr o risco de ter problema entre os irmãos. É aquele irmão que fica dizendo assim, porque fulano fez isso, porque fulano não fez aquilo, geralmente é porque não fez, porque fulano é assim, porque fulano é assalto, porque fulano é não sei o quê. Porque... Esse tipo de gente é legalista, é o quê? Porque está se baseando na lei. E eu não estou dizendo que o fulano e o Beltrano não deveriam ter feito aquilo, ou que deveriam ter feito coisas diferentes, mas o que a lei faz é justamente isso, expor a pecaminosidade. E nós não somos líderes e nem pastores que estamos aqui para expor pecaminosidade de ninguém. Nós estamos aqui para pregar a graça de Deus, porque aonde a pecaminosidade abundou, superabundou a graça de Deus. Eu e a pastora passamos por um varão aqui da igreja, que está desaparecido, e aí tem muitas histórias e muitos problemas, e eu parei o carro perto dele, assim, a gente abriu a janela, e ele correu rindo e disse assim, vocês vão bater em mim, né? Aí ela perguntou, o que eu faço com ele? Vai lá fora e dá um abraço nele, e diz que nós amamos ele muito. É muito fácil você pegar e escrever uma lista desse tamanho de pecado que o indivíduo teve, pegar na testa dele e bater. Pastores, toma cuidado com isso que eu estou fazendo aqui, porque se o nome dessa pessoa vaza, e eu não disse o nome dessa pessoa, mas alguém pode ficar presumindo, porque crente é assim, né? Ele presume e acha que é profecia. Não é. Então, esse é o tipo de coisa que tenha cuidado. E abraça ele. Dizer para ele que é pecador não adianta nada, porque isso ele já... Mas dizer para ele que ele é muito amado, apesar do pecado dele, é isso que vai trazer a pessoa de volta. Fulano não veio no ensaio aqui do louvor. O louvor ensaia lá uma vez no ano, né? Na dança eu sei que ensaia mais. Fulano não veio no ensaio da dança, faltou na reunião do apóstolo. Eu não sei o poder que você tem, Yasmin, porque Felipe estava com mais medo de faltar o ensaio do que faltar a minha reunião, e eu fiquei olhando para a cara dele. Eu acho que ele quer o seu lugar, da dançar aqui, e não ser pastor. Mas assim, quando o indivíduo falta, é só uma brincadeira. Não dá conversa para ele não, Daniel, porque ele está falando muito no seu ouvido aí. Quando o indivíduo faz o ensaio, o líder fica indignado, porque ele recebe aquela falta como uma ofensa para ele. Se um pastor falta à reunião e eu fico zangado, eu estou recebendo isso como uma ofensa para mim. E ele não devia ter feito aquilo, salvo por um motivo grave, importante. E aí, tudo que você fizer, faça para a glória de Deus. Mas o que eu preciso dizer para essa pessoa, menos para Jean, o que eu preciso dizer para essa pessoa é que ele fez muita falta. E que a presença dele no ensaio, na reunião, na célula, é muito importante. E toda vez que ele falta, fica um vazio que não é preenchido por ninguém. Ele é muito importante. Então vire para quem está ao seu lado e diga assim, você é muito importante. Essa cadeira que está vazia aí é porque alguém muito importante poderia estar aqui e não está. Mas sabe o que acontece? Ela está com preguiça, está cansado, está trabalhando, está fazendo qualquer outra coisa, que seja para a glória de Deus, e não está aqui. Mas ela faz muita falta. Todos fazem muita falta. Todos nós somos importantes, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele ficou em casa para assistir o jogo do Flamengo. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Mas ele ficou em casa porque estava só com preguiça. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Você consegue entender? Diz amém? Então ame. Nós não estamos aqui para expor a pecaminosidade, nós estamos aqui para expor o amor de Deus sobre a pessoa. Você tem que entregar o dízimo, e eu posso bater em você, e de fato você tem que fazer isso. Você precisa honrar a Deus com seu dízimo, com a sua primícia, com a sua oferta. Mas quando nós pregamos isso aqui, nós não estamos querendo impor a você. Nós amamos você e queremos que você prospere. Você não está conseguindo compreender. Eu não quero aquela merreca que você tira para entregar o dízimo no final do mês, irmão. Eu quero que você ganhe muito mais. Muito mais. Eu não quero que você coma um podrão da esquina, mas que você possa sentar com a sua família lá no restaurante chique e jantar lá. Muito mais. Eu não quero que você ande de ônibus. Eu quero que você tenha o seu carro próprio, ou seja, que você tenha muito mais.
Mas o muito mais da parte de Deus depende de você compreender isso e acreditar que Deus é bom. Diga, Deus é bom. Todo mundo acredita que Deus é bom, amém? Qual é o problema? É justamente o que nós estamos pregando hoje. A gente não acredita que merece a bondade de Deus. Porque a gente quer merecer. A gente quer merecer. Irmão, desiste de tentar merecer. Você não merece. Por melhor que você faça, isso não vai fazer você merecer mais do que aquele que não faz nada. Porque seja um ou seja outro, o que Deus dá é pela graça, pelo amor e pela obra consumada de Jesus. Diz amém. Onde abundou o pecado, sabe, por que nós fazemos então eu não preciso fazer nada? Como assim, irmão? Aquele que é muito perdoado, esse muito ama. Ama quem? Ama Deus. E faz qualquer coisa para agradar a Deus. Qualquer coisa. Aquele que ama muito é capaz de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. E não é porque ele quer receber, é porque ele já recebeu. Não há nada mais que eu precise. Mas eu quero amar muito, porque eu fui muito amado. Eu quero amar muito, porque eu fui muito perdoado. Esse é o problema, às vezes, do crente que nasceu na igreja. Ele acha que não tem muito a ser perdoado. Ele olha para o sujeito vacilão, olha para o pastor Léo vacilão, ex-vacilão, e diz assim, rapaz, não parece com o pastor Léo, coisa nenhuma. Que ele era um vacilão. E eu não, eu era certinho, nunca fumei, nunca bebi, nunca cheirei, nunca comi demais, nunca, também não, porque todos pecaram, tanto um quanto o outro. E destituídos e separados estão da glória de Deus. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O segredo disso tudo está na morte e na obra consumada de Jesus. Por isso nós temos o direito a, diga, muito mais. E se você tem o direito a muito mais, não se contente com um pouco menos. Receba o muito mais de Deus. Agora, às vezes, o muito mais de um não é o muito mais do outro. De acordo com o chamado de cada um, de acordo com a experiência de cada um, eu quero dizer que Deus conta com você. Deus conta com você e precisa de você. Por isso Ele te resgatou e te trouxe para cá. Para que com o seu talento, com o seu trabalho, com o seu serviço, com a sua inteligência, com a sua capacidade, com o seu recurso, com o seu dinheiro, você possa ser grato a Ele. E aí, da parte de Deus, diga, muito mais virá sobre a sua vida. Quem está comigo diz amém? Sabe, Jesus, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Se essa obra não fosse completa, Ele não teria ressuscitado. Mas Ele ressuscitou. E isso faz de cada um de nós justiça de Deus em Cristo Jesus. Para completar, o sistema da lei é o seguinte: faça o bem e você será abençoado. Faça o mal e você sofrerá a maldição. Mas nós fomos libertos desse sistema. Hoje somos abençoados. Diga, eu sou abençoado, independentemente das minhas obras. É isso, porque o Senhor se fez maldição por nós. Então, quando nós agimos certo ou agimos errado, continuamos abençoados, porque fomos libertos da maldição, nós somos livres. Diga, eu sou livre, eu sou abençoado, porque Cristo morreu por mim e ressuscitou. Quem crê nisso, fica de pé comigo em nome de Jesus.